Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 22 ao versículo 23. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e a pendurareis no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Meus irmãos e minhas irmãs, veja esta passagem que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Na passagem de Deuteronômio, do capítulo 21, do versículo 22 a 23, que o Senhor nos fala sobre esta passagem, dizendo-nos: os cadáveres serão tirados do patíbulo. O que é que significa essa passagem diante dessas determinações? É que quando uma pessoa naquela geração, ela cometesse algum tipo de ato e fosse condenada, a morrer, ela era pendurada e depois, no mesmo dia, ela era enterrada, para que não permanecesse diante daquele povo a sua face, mesmo estando em morte. Para que o povo não se lembrasse, para que o povo não tivesse vendo aquela ação que foi condenado aquele ser humano até a morte. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessas leis, que diante dessas determinações naquela geração, com cada um de nós, seres humanos, diante das determinações do Altíssimo, é para que o ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, não é porque o Senhor é Deus de destruição, não. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de justiça. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, tem certas coisas na face da terra, diante do ser humano, desde aquela época, daquela geração, que foi a época que o Senhor fazia suas determinações e faz as determinações até hoje, porque todas as determinações do Altíssimo, ela é por estatuto perpétuo, em geração de gerações e gerações. Como nós, ser humano, homem e mulher, que vem à face da terra, através do poder do Altíssimo, através das determinações do Altíssimo, através da permissão do Altíssimo. Então, meus irmãos, veja, o Altíssimo, ele conhece cada posição dos nossos órgãos diante do nosso corpo. O Altíssimo conhece cada um de nós,
tanto externo como interno. Conhece o nosso coração. Porque Ele é o Criador. Ele é o transformador dentro do ventre de uma mulher, o ser humano, onde depois de tudo pronto lhe dá o fôlego de vida, a alma e o espírito. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, Ele quer que cada um de nós, que é a maior perfeição quando vem à face da terra, a maior perfeição diante do Senhor, nós, ser humano, homem e mulher. Sabia, meus irmãos e minhas irmãs? Como sempre, eu estou falando porque está diante das Escrituras Sagradas. O ser humano, não existe nada na face da terra que seja mais perfeito diante do Senhor do que nós, ser humano, homem e mulher. Então, nós temos essa missão e essa glória de ser perfeito diante do Senhor, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é a maior perfeição. Ele é o dono da perfeição. Ele é o dono da criação. Ele é o dono da transformação de cada um de nós quando está para vir à face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, pensa nessas determinações do Senhor para com cada um de nós. Faz uma análise de si próprio. Faz uma análise de si próprio como nós é criado perante o Senhor. Porque o Senhor, Ele colocou nós na face da terra para nos adorá-lo, para nos clamar e cobrar o dele. Porque nós para o Senhor falarei, sempre falarei, somos a maior perfeição na face da terra. O ser humano, porque é criação do Altíssimo. Não são nada que o homem criou na face da terra é tão perfeito quanto nós mesmos, ser humano, homem e mulher, é perfeito para Deus. Porque tudo que é feito diante das determinações e diante do poder do Altíssimo, que é o Todo-Poderoso, é tudo em perfeição, porque Ele é perfeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja esta passagem que o Senhor nos diz perante nós, seres humanos, na face da terra. Tanto naquela geração como nesta geração em que nós estamos vivendo hoje. Que fala-se sobre esta questão. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Quando também em alguém houver pecado, veja, meus irmãos, a passagem das Escrituras Sagradas e a palavra, o que é que ela diz? Veja, diante das determinações do Altíssimo. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, o pendurareis e o pendurareis no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha que passagem. Olha só que palavra tão forte. Olha só, o que já foi condenado e foi castigado, ele é maldito de Deus. Olha só, quando uma palavra dessa chega a um ser humano, que o Senhor é o amor, o Senhor é a pureza, e nós somos a maior perfeição na face da terra diante do Senhor, mas quando ele é condenado sendo maldito diante do Senhor,
Olha só, meus irmãos, não quereis. Não sejais desobediente nem rebelde para não ser maldito diante do Senhor. Por quê? Por quê, meus irmãos? Diante de tudo isso, mesmo após a morte, a alma e o espírito que é do Senhor, ele ainda viverá, principalmente a alma. Ele ainda viverá ali, que a carne se foi, mas a alma, ela estará ali, em sofrimento, até que o Senhor o determine. Até que o Senhor determine. Olha, quão pecado este ser humano cometeste, que foi maldito perante o Senhor. Olha, meus irmãos, olha só que peso na vida e que peso após a morte. Não quereis ser assim diante do Altíssimo, meu Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não quereis ser assim diante do Altíssimo. Desobediente e rebelde, para depois ser maldito? Não. 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 Esta palavra é muito forte perante as determinações do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a pureza. Porque o Senhor é o amor. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o dono do céu, da terra e do mar. O Senhor é o dono do universo. Veja só, um ser humano sendo determinado como maldito perante o Senhor. Olha, meus irmãos, que palavra. É muito horrível essa palavra. É muito horrível essa palavra para o ser humano. O que fizeste? Que pecado tão grande fizeste para que seja visto diante do Senhor como maldito? Oh, meus irmãos, minhas irmãs, vamos procurar conhecer o nosso Pai, conhecer o Filho e o Espírito Santo diante das Escrituras. Olha só que as Escrituras vai, cada passagem, ela vai nos ensinando. Ela vai nos ensinando como a passagem na sobrevivência pela face da terra. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, não quereis que sejais maldito diante do Senhor. Por isso, não sejais desobediente nem rebelde. Procura ser amor perante o Senhor. Procura ser pureza perante o Senhor. De alma pura, de coração puro. Dá diante do seu caminho, da verdade e da vida, diante das suas determinações. Para que não sejais maldito diante do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavras fortes. Refletis aquele que ouvi. Refletis aquele que está ali, observando cada palavra. Refletis cada um diante de si. Que perante o Senhor ninguém escapa. Ninguém, nenhum ser humano na face da terra escapa. Não, meus irmãos, porque o Senhor sabe aonde cada um de nós está na face da terra. Ele sabe. Ele sabe, meus irmãos. Os olhos de Deus estão em todos os sentidos de cada um de nós. Veja, meus irmãos, quão grande é o Senhor e quão grande és nós quando está com o Senhor. E diante, fora da face do Senhor, nós somos tão pequeninos, mas tão pequeninos. E para depois, meus irmãos, ser desobediente e rebelde e passar a ser maldito. Olha só, meus irmãos, como o ser humano baixa tanto. Baixa tanto. Não queira ser assim. Queira ser diante do Senhor como o Senhor é. De braço forte, de mão forte. Digno do Senhor. Homem alto, homem grande perante o Senhor. Que vós seja uma pessoa pequena, mas perante o Senhor é grande, porque segue as suas determinações. O teu coração está ligado diretamente perante o Senhor. Diante das suas determinações, é obediente. É um homem que anda diante das suas missões
para com o nosso Criador. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Deus é tão bondoso para conosco, que Ele enviou naquela época, naquela geração que hoje nos deixou, que é o Espírito Santo, e nos enviou o teu Filho, se transformando o Senhor em alma vivente, se transformando o Senhor em carne, e veio como um bebê, como uma criança, se tornou homem e só ensinava a nós como é a passagem na vida. Só a pureza, só o amor, só a humildade. O Senhor só ensinou para a gente isso, que é o caminho da verdade e da vida. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, olha para o ser humano e veja que nós somos a maior perfeição um com o outro, a maior perfeição diante do Senhor, cada um de nós. Para quê? Para quê? Para quê olhar para o teu irmão e às vezes pensar em destruí-lo? Olhar para o teu semelhante e ter inveja, ter raiva, ter ódio, ter nojo? Não, meus irmãos. Não. Porque nós, na frente, presente, podereis ver tudo isso. Mas diante de nós, dentro, somos iguais. Somos iguais. Nós temos os mesmos dedos. Nós temos o mesmo sangue. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos um só perante ao Senhor. Porque o Senhor criou todos por igualdade. Diante da vida que Ele deu sobre o sopro a cada um de nós. Pensa nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Adorai ao nosso Criador e dá-lhe a Ele só louvores e adoração. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube, meus irmãos, é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga, meus irmãos, as Escrituras para conhecer o nosso Criador. O Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar. O dono do universo. Veja, meus irmãos, quão grande é o Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos.